quando você está acumulando patrimônio, você já deve ter percebido que existe tipo uma barreira meio que invisível ali até o montante dos 100 mil, que é muito difícil superar essa barreira, que cerca de 10% ou até menos das pessoas superam elas. E eu percebi aqui, nesses 10 anos, construindo meu próprio patrimônio e ajudando milhares de famílias a construírem e preservarem seus patrimônios, que existe uma diferença fundamental na forma de pensar e de agir em relação a esses poucos que superam a barreira dos 100 mil e aí constroem patrimônios milionários ou multimilionários. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Se parece interessante, deixa o dedo no like. Porque além de revelar qual é essa barreira, eu vou explicar porque o teu patrimônio explode depois dos 100 mil e qual o erro principal que impede muitos de chegarem lá. Também, é claro, como quebrar essa barreira de uma vez por todas, usando a mesma estratégia que eu usei na minha vida, beleza? Bom, para isso eu quero começar aqui falando sobre a fase 1 no jogo de construção de riqueza, no jogo de construção patrimonial, que é aquela fase em que você precisa ser um poupador disciplinado, aquela fase que você precisa cuidar muito bem das suas finanças pessoais, ter um controle muito claro de orçamento e se esforçar, seja lá como for, para você conseguir poupar de 15 a 20, 25% da tua renda. Esse aqui é um jogo de esforço defensivo e o nome aqui é se esforçar muito para poupar o máximo possível, porque, vamos lá, a gente está no Brasil, né? Eu sei que não é fácil poupar 15% da sua renda, em especial se sua renda não é muito alta no primeiro momento. E o problema aqui dessa etapa é que os juros compostos, ou seja, aquele efeito que você tem quando o seu dinheiro rende, se transforma num patamar maior, que vai render mais, e se transforma num patamar ainda maior, que vai render mais e por aí vai, ele ainda não faz muito efeito. Vamos supor aqui que você tenha como meta chegar a R$1 milhão, que você está começando do zero, fazendo R$500 por mês de aportes, ou seja, você está poupando ali mais ou menos 15% de uma renda de R$3.500 e que você consegue ver o seu patrimônio render 6% ao ano acima da inflação. Isso aqui já é descontado custo, inflação, é porque a gente está querendo conquistar R$1 milhão lá no futuro a dinheiro de hoje. Bom, nesse caso aqui, como você pode ver, você vai demorar 40 anos para chegar lá. E em 20 anos você vai ter construído mais ou menos R$260 mil a dinheiro de hoje. O que, convenhamos, é muito pouco, sabendo que esses R$200 mil vão te render ali no máximo 1.500 de renda passiva. É muito pouco. E aí desse problema surgem outros, porque como os resultados eles não são satisfatórios no sentido de construção patrimonial para quem está poupando pouco, muitas pessoas procuram ter um retorno muito maior. Elas procuram correr mais risco em nome de supostamente ter um retorno bem mais expressivo, um retorno de 15%, 20% ao ano acima da inflação. Porque seria assim, né, com um retorno de 17,5% ao ano acima da inflação, que em 20 anos essas pessoas conquistariam aí seu primeiro milhão. E aí existem dois problemas de você buscar uma taxa de retorno absurda. O primeiro problema é que isso vai te fazer correr muito mais risco, isso vai te fazer ficar muito tempo ali vidrado, estudando ao máximo sobre vários cases, desenvolvendo as suas teses para concentrar o teu patrimônio numa aposta que te pareça ser a mais certeira. Eu sei bem como é isso porque lá atrás foi o que eu fiz. Quando eu tinha um patrimônio muito pequeno, que não passava de R$4 mil, eu ficava em fóruns da internet, nos fóruns lá da DVFN, procurando aquele case arriscadinho, mas que poderia, numa mudança muito grande de uma empresa, multiplicar muito o meu patrimônio. Isso me fez, inclusive, participar do maior case de desvalorização de uma ação na história do Brasil, o case da Milk 11, uma ação que, enquanto eu investi, eu perdi mais ou menos 50% do meu patrimônio. Eu entrei nela no final de 2009, início de 2010, peguei essa alta aqui, achei que fosse enriquecer e a pouco as ações foram caindo, eu vendi com 50% de prejuízo, só que essas ações chegaram a cair 99,99%. Inclusive eu contei essa história num podcast alguns anos atrás, lembrando aí desse grande prejuízo que eu tive. Talvez você não tenha cometido esse erro, mas você provavelmente conhece alguém que cometeu esse erro com a Oi. As pessoas lá que se reuniam em fóruns para torcer pelo sucesso da Oi, apostando ali as economias de uma vida para isso, que tinha até influenciador focado em falar só sobre as ações da Oi. E aí nessa procura por mais risco para ter mais retorno, a gente viu aí uma queda de 99%. Enfim, esse é um problema, você corre mais risco. O segundo problema é que nem a pau você vai conseguir ver a sua carteira render 17,5% ao ano acima da inflação, mas de jeito nenhum. Talvez num ano, talvez com sorte em 2 ou 3 anos, mas não com consistência em 20 anos, senão seu nome não seria João da Silva, seria Warren Buffett, que viu seu patrimônio render 20% ao ano em dólar e é o maior
investidora da história. Olha aqui que eu ia comentar sobre o maior erro que as pessoas cometem, que impedem elas de passar dos 100 mil. Na verdade, não é um principal erro, são dois. Esse aqui que eu estou falando é o primeiro. Esse foco obsessivo em encontrar o investimento perfeito, aquele investimento que vai render 15, 20% ao ano, colocando energia no lugar errado. Eu não acredito que seja aqui que você tem que colocar energia enquanto você ainda não passou dos primeiros 100 mil. Vou te falar qual é o verdadeiro motor da riqueza, só que antes eu queria trazer um erro conceitual. Você deve ter visto alguns vídeos aí com o título "Por que o patrimônio explode depois dos 100 mil reais?". Eu, inclusive, já fiz mais de uma vez um vídeo com esse título. Eu percebi que a maioria dos educadores financeiros que fazem vídeos assim, eles comentam que o principal motivo por que o patrimônio explode depois dos 100 mil reais é os juros compostos. É o fato de que, quando o teu patrimônio é maior, os juros vão render sobre aquele patrimônio maior, vão render mais e mais e criar um efeito bola de neve. Esse conceito, obviamente, não é incorreto, mas no começo, seu patrimônio não explode por causa dos juros. Eu quero te mostrar aqui um tesouro, a minha planilha de planejamento financeiro de mais de 10 anos atrás, quando eu comecei ali a mapear meu planejamento. Comecei ali com 13 mil reais e, como você pode ver, com uma bela disciplina de aportes, fazendo constantemente mais de R$1.000 por mês de aportes, e alguns meses até umas porradas, eu cheguei ali em 2016, em abril, num patrimônio de mais de 100 mil reais. A planilha real era tão real que eu parei de atualizar ela quando eu comecei a empreender e a construir o próprio Clube do Valor. E parei de fazer aportes, comecei a fazer resgate, tinha renda zero. Tem um pause aqui nessa cobertura financeira que eu tinha. E aí qual o ponto? Essa minha curva dos 13 mil aos 100 mil em cerca de 3 anos, ela não se deu por causa dos juros compostos. Ela se deu por causa dos meus aportes. Eu fazia aportes bons, tinha uma renda boa para minha idade. Na época eu tinha 20 anos em 2013, 23 em 2016. Eu jogava mais com a pessoa média da minha idade. E ainda assim, o segredo é que eu botava muito dinheiro para dentro. Deixa eu te mostrar um exemplo. Vamos voltar aqui para nossa calculadora. Colocar como meta o primeiro milhão. Vamos colocar aqui que o patrimônio inicial é 100 mil reais, tá? Então você está começando ali já dos 100 mil reais, continua fazendo aportes pequenos e vai ver a sua carteira render ali uma taxa factível, entre 5% e 7% acima da inflação. Nesse caso aqui, você ainda não chega no seu primeiro milhão antes de 20 anos. Você demora 28 anos para chegar lá e mesmo já tendo começado com 100 mil reais, em cerca de 20 anos você conquista algo perto ali de 500 a 600 mil reais a dinheiro de hoje, dependendo do quão bem você investir. Então olha só que loucura, tá? Nesse cenário que eu tô te mostrando, começando com 100 mil e aportando 500 reais por mês, 20 anos você chega ali perto de 650 mil. Se você estivesse começando do zero, se o patrimônio inicial fosse zero, você chegaria ali com uns 250 mil. Ou seja, você acelera bastante esse crescimento, mas de novo, você não bate o primeiro milhão nem em 20 anos. Então não dá para dizer que o patrimônio explode por causa dos juros compostos. Se ele passa a crescer mais rápido, isso é verdade. E o que eu descobri na minha própria trajetória, que eu te mostrei, né? Demorei mais ou menos 3 anos para chegar nos primeiros 100 mil e depois mais 3 anos para transformar 100 mil em 1 milhão, que o seu patrimônio não explode por causa dos juros, e sim por conta do desenvolvimento de outro motor muito mais importante na construção de riqueza. E para te explicar esse motor, imagina um jogo online. Certamente jogava jogos online quando eu era jovem. Eu gostava de Mu. Quem gostava de Mu online? No Mu, eu me lembro que tu começava lá meio que num planeta, né? E aí tu tinha ali o reino, né? Que estava protegido, e quando tu saía do reino para caçar, tu tinha que ir lá e matar umas aranhas. E aí tu matava umas aranhas e tu ia ganhando pontos de experiência. Com esses pontos de experiência, tu ia evoluindo, tu ia subindo de level. E a cada novo level, você desbloqueava algumas habilidades novas. Ganhava um pouco de dinheiro, você podia ir lá para uma área do castelo, na parte protegida, e fazer deals, comprar e vender armaduras. E você ia montando um personagem cada vez mais forte, né? Com mais armaduras, com mais habilidades, com mais capacidade. E eu me lembro que quando tu passava do level 10, se eu não me engano, tu podia ir para um outro nível, para um outro estágio, para um outro planeta, assim dizer. Eu não lembro se o nome era planeta, mas tu ia lá para um ambiente que era da neve. Cara, que era outro jogo. Passava a jogar outro jogo, não tinham mais as aranhas para tu caçar nesse ambiente da neve, mas se tu saía ali do castelo, os bichos eram muito mais fortes do que no primeiro ambiente. E se tu performasse bem, tu ia crescendo cada vez mais rápido, ia conseguindo ir para um terceiro mundo, um terceiro ambiente, ia desenvolvendo mais e mais habilidades, ia crescendo mais rápido. Eu tô contando essa história do Mu porque o verdadeiro motor da riqueza não é passar de 100 mil, é você desenvolver diferentes competências, e isso não tem nada a ver diretamente com investimentos. Qual que é a barreira invisível? Qual que é o segundo erro que a maioria das pessoas cometem? O segundo erro é acreditar que a mesma habilidade que te fez ganhar um determinado nível de salário vai ser o suficiente para te deixar rico. As pessoas travam aqui porque
que elas não desenvolvem novas competências que, por sua vez, vão fazer com que elas aumentem suas rendas. E nisso eu gosto de falar de uma estratégia que eu chamei de estratégia da competência combinada. Cunhei esse termo porque eu vi que foi o que eu fiz. E como é que funciona a estratégia da competência combinada? Passo número 1, você se torna um dos melhores em uma competência. Quando eu falo um dos melhores, foca em ser um dos 20% melhores. Como é que eu fiz isso na minha jornada? Eu me dediquei de corpo e alma ao mercado financeiro e, modéstia à parte, eu acredito que eu esteja entre os 20% melhores investidores. Pessoas que tomam decisões com base em evidências, com base em estudos comprovados, em estratégias vencedoras que existem desde muito antes de eu existir. Eu sei que eu não sou nenhum Warren Buffett, sei que eu não sou nenhum Joe Greenblatt, mas eu queria dizer que eu estou melhor do que 80% nessa habilidade. Passo número 2, você conecta essa competência a uma segunda competência. Vou dar o meu exemplo aqui. Marketing. Tem gente que fica meio braba. Tem gente que fala, mas tá lá o Ramiro querendo vender mais uma consultoria. Que horror, o Ramiro tá me ofendendo querendo vender consultoria. Eu sei que ninguém gosta de alguém que venda coisas, mas a verdade seja dita é que quando você aprende a se comunicar melhor, a falar com mais pessoas, a vender bem o seu peixe, você está combinando duas competências. O seu peixe, aquilo que você faz bem, com essa capacidade de comunicar isso. E você não precisa se tornar o melhor marqueteiro do mundo, você pode estar entre os 20% melhores nessa categoria. Pode ser marketing, pode ser vendas, modéstia à parte. Eu acho que nossa empresa está. Mas no digital, eu acredito que o Clube do Valor é hoje dentro dos 20% de empresas que melhor conseguem se comunicar e atrair uma audiência de milhões de pessoas, fidelizada, pessoas que precisam do nosso serviço, que querem nos contratar. E aí o passo 3 é você replicar isso para mais uma competência. Fazendo um outro exemplo do clube, atendimento ao cliente. É óbvio que a gente não é perfeito, é óbvio que eventualmente a gente erra, a gente já errou com alguns clientes sim, mas eu arriscaria dizer que agora em que virou moda, né, tem empresas de wealth como a gente, o que mais nos diferencia é um bom atendimento ao cliente. Saber que cada cliente vai ter um consultor próximo atendendo ele, vai ter uma equipe multidisciplinar ali disposta a ajudar ele, seguindo estratégias vencedoras, com método, com prática. Então, combina essas três competências, sendo 20% melhor em cada, você tem 20% vezes 20% vezes 20%, você se torna o 0,8% melhor nessa combinação. E foi isso que me fez sair dos 100 mil em abril de 2016 para 1 milhão em agosto de 2019. Não foram meus investimentos. Foi quando eu peguei uma competência que eu tinha, que era investimentos, e conectei uma boa competência de marketing, de atendimento ao cliente, conectei também uma boa competência de vendas, de gestão de equipe, liderança e por aí vai, e isso foi fazendo construir patrimônio cada vez mais. Né? Você pode pegar essa calculadora e ver o que aconteceria se, por exemplo, você sai desses R$500 de aportes mensais para R$5.000 por mês de aporte mensal. Que é o que acontece quando você combina a competência, sua renda cresce, vai ali para os 10, 15, 20, 30, 40 mil reais por mês e fica relativamente fácil de você poupar 5 mil. Quer ver o que acontece? Bom, se você poupa 500 com essa taxa aqui de retorno, leva 40 anos para chegar no primeiro milhão. Chega em cerca de 200 mil em 20 anos. Se tu poupa 5 mil por mês, você chega em 11 anos no primeiro milhão e em 20 anos vai ter cerca de 2 a 2 milhões e meio e vai estar num patamar muito mais confortável. Aí eu sei que você vai pensar, mas Ramiro, isso não se aplica à maioria da população. Claro que não. Tem que combinar 3 competências, ser um dos 20% melhores em 3 competências. O background ajuda muito, mas o foco também. Então para de focar em procurar o melhor investimento do mundo. Se você ainda não tem uma renda muito grande, se você não consegue poupar muito, foca em se desenvolver profissionalmente. E a hora que eu seria o cara que teria menos incentivo para te falar isso. Eu não vendo desenvolvimento profissional, eu vendo gestão de investimentos, consultoria de investimentos. Poderia falar que não, todo mundo precisa de consultoria, me contrata, é todo mundo. Mas não, quem precisa é quem está construindo patrimônio, quem está fazendo bons aportes. Não tem tempo aí para tomar boas decisões de investimento. Não é todo mundo. Todo mundo precisa combinar competências e aumentar sua renda para passar dessa barreira dos 100 mil. Então, como é que você faz para quebrar essa barreira? Passo número 1, identificar a sua habilidade principal. O que você é bom? O que você faz que as pessoas veem valor, que você resolve o problema delas? Passo número 2, desenvolver competência em marketing. Não precisa tornar um gigante marqueteiro, mas aprender a produzir conteúdo online, aprender sobre oratória, sobre comunicação. Voltei para os meus primeiros vídeos no YouTube, eu era muito ruim, dá para ver. Passo número 3, combinar competência de vendas. Aprender a fazer vendas consultivas, aprender sobre técnicas como spin selling, venda desafiadora. Enfim, quando você combina essas 3 competências, pode ter certeza que ou a sua empresa vai crescer muito, ou você vai crescer muito como profissional. Posso falar isso tanto em nome do Clube do Valor, quanto em nome de vários sócios do clube, hoje milionários, que começaram assim como eu, com salário baixo, com competências baixas e foram se desenvolvendo ao longo desses anos. E isso nos leva a uma grande pergunta. Ramiro, então quer dizer que investir é uma cagada? Que esse negócio de juros compostos não servem? É óbvio que não.
Investir continua sendo muito importante. Se não fosse, eu fecharia minha empresa, não prestaria um serviço que eu não acho que seja importante. Mas investir se torna mais importante quando você já acumulou mais patrimônio, ali os primeiros 100 mil, 250 mil, 1, 2, 5, 10 milhões. E a gente tem serviços aqui no Clube do Ouro para todas essas faixas patrimoniais, porque sim, isso é importante, porque sim, muitos precisam. Mas se você tem 0 ou 5 mil e poupa pouco, o seu foco não tem que ser investir nesse momento. Senão você vai bater nessa barreira que não vai te fazer passar dos 100 mil nunca. Em outras palavras, os primeiros 100 mil são sobre o quanto você guarda. O primeiro milhão é sobre o quanto você cria de valor. Então pare de focar em apenas defender o seu dinheiro e comece a focar também em atacar, desenvolvendo habilidades que vão te fazer construir riqueza. E aí, quando você tiver construído riqueza, quando estiver construindo, poupando bem, aportando bem, você aperta aqui e faz uma consultoria gratuita de investimentos com alguém aqui do clube para te ajudar a preservar e multiplicar esse patrimônio. Combinado? Era isso, um grande abraço e até mais.